Você já se questionou sobre o que acontece quando a vida parece estar chegando ao fim? Foi exatamente isso que experimentei. Uma vivência de quase morte que transformou completamente minha perspectiva de vida e que ainda ressoa em meu coração, como se fosse um chamado divino. Mas antes de te contar como essa experiência me conduziu até Jesus, preciso te levar ao começo de minha história. Foi ali que tudo realmente começou a se desenrolar. Meu nome é Flávia Duarte. Tenho 46 anos e sou doméstica. A minha vida sempre foi simples e sem grandes surpresas, dividida entre o trabalho, os cuidados com a casa e a criação dos meus 2 filhos. Nunca imaginei que algo fora do comum pudesse acontecer comigo. Eu sempre pensava que milagres e experiências divinas eram para pessoas especiais, para outros, não para mim. Minha rotina era marcada por um cansaço constante e um certo conformismo. Acordava cedo, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e limpava casas de outras pessoas, o que deixava meu corpo exausto. E depois, voltava para casa, onde as responsabilidades não tinham fim. Não havia espaço para sonhos nem para reflexões sobre a vida. A minha fé em Deus existia, mas era algo distante, quase mecânico. Eu rezava quando as dificuldades se acumulavam, mas nunca buscava um relacionamento mais profundo. Foi dentro desse cenário, tão rotineiro e ao mesmo tempo sobrecarregado, que algo inesperado aconteceu. Era uma noite como qualquer outra. Meus filhos já estavam dormindo, e eu aproveitei a quietude para descansar um pouco antes de ir para a cama. Meu corpo estava dolorido, e minha mente ocupada com uma lista de preocupações, contas atrasadas, problemas de saúde que eu vinha ignorando, e o medo de não dar conta de tudo. Quando finalmente deitei, senti uma pressão estranha no peito. Não era uma dor exata, mas um desconforto que nunca tinha experimentado antes. Pensei que fosse cansaço ou algo que comi, então ignorei e tentei dormir. Porém, naquela noite, o sono não chegou. Em vez disso, fui tomada por uma sensação sufocante. Meu coração disparou, e de repente, tudo ficou escuro. Eu não me lembro de ter gritado, nem de ter sentido dor. Tudo que sei é que, em um momento, estava deitada em minha cama e, no outro, não estava mais ali. Acordei em um lugar que parecia além de qualquer explicação humana. Não sabia o que estava acontecendo, mas quando os médicos chegaram ao meu quarto, horas depois, descobri o que havia ocorrido. Eu havia sofrido um infarto enquanto dormia, meu coração simplesmente parou. Fui encontrada inconsciente pelos meus filhos na manhã seguinte, e segundo os médicos, eu havia morrido clinicamente por 6 minutos e 20 segundos. Esses minutos, que podem parecer tão curtos, mudaram completamente minha visão sobre a vida, a morte e Deus. E foi assim que começou uma das experiências mais misteriosas e transformadoras da minha vida. O que aconteceu enquanto meu corpo estava sem vida? Para onde fui? O que vi? Continue comigo, pois a experiência que vivi foi muito mais do que uma simples falta de consciência. Foi o começo de algo divino. Quando tudo escureceu, eu pensei que aquele seria o fim. Não havia dor nem medo, apenas um vazio profundo que parecia me envolver por completo. Mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti algo diferente, como se meu corpo estivesse sendo puxado para fora de mim mesma. Era estranho, mas ao mesmo tempo intensamente real. Estava ali, no quarto onde tudo aconteceu, mas fora do meu corpo. Eu podia ver tudo ao meu redor com uma clareza que jamais havia experimentado. Meu corpo estava deitado na cama, imóvel, pálido, como uma casca vazia. Senti uma mistura de incredulidade e curiosidade. Como era possível estar ali, fora de mim, e ainda assim tão consciente? Havia uma leveza maravilhosa. Não sentia mais o cansaço nem a dor no peito que me havia despertado. Era como se eu estivesse flutuando, mas ao mesmo tempo, completamente presente. Conseguia perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O ventilador do teto girando lentamente, a cortina se movendo com a brisa, e até o som distante de um cachorro latindo parecia amplificado. Mas, de repente, algo mudou. Uma sensação de movimento me envolveu, como se estivesse sendo conduzida para longe daquele lugar. Não havia portas, nem janelas, mas uma luz suave parecia me chamar. Eu não andava, não corria, mas me movia com uma fluidez que nunca experimentei. Como se uma força invisível estivesse me guiando para um lugar desconhecido, mas que, de alguma forma, parecia familiar. À medida que avançava, o ambiente ao meu redor se transformou completamente. O quarto desapareceu,
e eu me vi imersa em uma imensidão de luz. Não era uma luz comum, como a do sol ou uma lâmpada. Era algo vivo, que irradiava uma paz indescritível. Eu sentia como se cada parte de mim estivesse sendo envolvida por um amor tão profundo que mal conseguia compreender. Nesse momento, percebi algo ainda mais surpreendente. Eu podia sentir, mas não com meu corpo. Não havia mãos para tocar, nem olhos para ver, mas a percepção era tão intensa que parecia ultrapassar qualquer limite humano. Enquanto absorvia aquela experiência, uma lembrança me invadiu. Pensei nos meus filhos, como eles ficariam sem mim, como minha ausência mudaria suas vidas. Mas assim que essa preocupação surgiu, a luz que me envolvia parecia me tranquilizar, como se uma voz silenciosa dissesse: está tudo bem, confie. E então, algo ainda mais impressionante aconteceu. Percebi que não estava mais sozinha. Senti uma presença ao meu lado, algo tão forte e acolhedor que toda a minha inquietação desapareceu. Era como se eu estivesse sendo preparada para um encontro que transformaria tudo. De repente, a luz ao meu redor começou a mudar. Não era apenas uma luz comum, mas algo pulsante e vivo, como se cada partícula dela carregasse um amor profundo, quase como uma verdade universal. E, no meio daquela imensidão brilhante, uma figura começou a se formar. Primeiro, percebi um contorno, uma presença tão majestosa que me fez querer cair de joelhos, mesmo sem ter joelhos para dobrar. Aos poucos, a figura foi se definindo, e eu soube, antes mesmo de vê-lo completamente, quem estava diante de mim: Jesus. Não havia como duvidar. Sua presença era indescritível. Não era apenas algo que eu via, eu sentia Jesus em cada parte do meu ser. Seus olhos profundos e cheios de amor pareciam enxergar diretamente dentro de mim. Não era um olhar de julgamento, mas de acolhimento, como se ele dissesse: eu te conheço, Flávia. Eu sempre estive aqui. Eu não sabia como reagir. Parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, pedir perdão. Mas tudo o que consegui fazer foi ficar ali, diante dele, completamente tomada pela emoção. Antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, Jesus sorriu, e aquele sorriso. Ele transmitia uma paz tão profunda que parecia derreter qualquer dúvida ou medo. Jesus estendeu a mão, como se me convidasse a me aproximar. Quando ele falou, sua voz não era como as que ouvimos na terra. Cada palavra parecia ecoar dentro de mim, preenchendo meu ser com significado e propósito. Ele disse: Flávia, você está aqui porque há algo que eu preciso te mostrar. Antes que eu pudesse responder ou entender completamente, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Era como se ele tivesse aberto uma janela para o céu. Eu vi algo que palavras humanas nunca seriam capazes de descrever. Era um lugar de luz, mas não uma luz qualquer, como a do sol ou de uma lâmpada. Ela parecia pulsar com vida. Anjos cantavam, e suas vozes eram como uma melodia que tocava diretamente na alma. Tudo transbordava uma perfeição que só poderia vir de Deus. Jesus me mostrou várias pessoas. Algumas estavam orando, outras servindo, e havia também aqueles em profunda adoração. Era um lugar de harmonia absoluta, onde ninguém sentia dor ou tristeza. Ele então explicou, com a serenidade que só ele tem: este é o lugar que preparei para aqueles que seguem o caminho que deixei. Mas há muitos que ainda não compreendem o que isso significa. Por isso, você está aqui, Flávia. Você será uma ponte entre o celestial e o terreno. Eu não sabia como reagir. Tudo aquilo era tão grandioso. Quem era eu para receber uma missão tão divina? Uma simples doméstica, alguém que nunca havia entendido plenamente o que significava viver pela fé. Mas Jesus, com seu olhar cheio de compaixão, parecia saber exatamente o que eu estava pensando. Você não precisa ser perfeita, Flávia. Eu escolho os corações humildes para as maiores obras. O que vou te dizer agora é importante, porque quero que você leve essa mensagem ao mundo. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de responsabilidade e privilégio. Era como se minha vida, até então tão comum, estivesse sendo redefinida por aquele que criou todas as coisas. E você, que está acompanhando minha história, consegue imaginar como seria estar diante de Jesus? O que ele te diria? O que ele te mostraria? Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais relatos transformadores como este. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Foi ali, naquele momento, que Jesus revelou algo que mudou não apenas minha perspectiva,
mas que traz uma verdade celestial para todos nós. A mensagem que ele me entregou é algo que você precisa ouvir. Quando Jesus começou a falar, era como se cada palavra tivesse vida própria. Eu não apenas ouvia, eu sentia. Era como se ele estivesse plantando uma semente de entendimento diretamente no meu coração. Ele me olhou com um amor que parecia infinito e disse: Flávia, há algo que muitos não compreendem, mas que é essencial para se aproximar do Pai: o jejum. Fiquei em silêncio, completamente focada nas palavras dele. Jejum? Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas para mim sempre foi algo distante, algo praticado por religiosos, algo que eu nunca havia entendido. Percebendo minha confusão, Jesus continuou: o jejum não é apenas abster-se de alimento. É um ato de entrega, de rendição. É abrir mão do que alimenta o corpo para fortalecer a alma. Quando você jejua, Flávia, você silencia o mundo ao seu redor e convida Deus a falar mais alto. É uma forma de alinhar sua vontade com a vontade do Pai. Ele então estendeu a mão e, como um gesto simbólico, mostrou-me cenas da Bíblia, como se fossem projeções vivas no espaço ao nosso redor. Vi Jesus no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites, enfrentando tentações e provando que a força espiritual pode vencer qualquer fraqueza do corpo. Você está vendo, Flávia? Ele perguntou. O jejum não é sobre sacrifício vazio, mas sobre conexão. É no jejum que você encontra forças que jamais imaginou ter, e é nele que muitos encontram o propósito que Deus planejou para suas vidas. Eu comecei a entender. Tudo aquilo fazia sentido. O jejum não era apenas uma prática religiosa, mas uma ponte entre o céu e a terra, uma forma de se aproximar do amor divino de maneira mais profunda. Jesus então me entregou uma mensagem que até hoje ressoa em minha alma. Ele disse: há muitos que vivem em silêncio, que sentem o vazio, mas não sabem como preenchê-lo. Você será uma voz para essas pessoas. Flávia, ensine-as sobre o poder do jejum, sobre como ele pode transformar vidas e trazer a presença de Deus de uma forma que elas nunca imaginaram. Você será a minha mensageira. Fiquei sem palavras. Como eu, uma mulher tão simples, poderia carregar algo tão grandioso? Mas antes que eu pudesse expressar meu medo e insegurança, Jesus me confortou com seu olhar. Não é sobre você, Flávia. Eu escolho aqueles que, como você, têm corações humildes. É por isso que você está aqui. É sobre quem você era, mas também sobre quem você se tornará. O jejum será o caminho que você ensinará, mas a transformação virá através de mim. Confie, Flávia, pois eu estarei com você. Ele então citou Isaías 58, um capítulo que eu conhecia apenas de forma superficial, mas que naquele momento se tornou vívido e real. Ele me mostrou a essência do jejum que agrada a Deus. Não é este o jejum que escolhi, que soles as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que deixes livres os oprimidos e que despedace todo jugo. Essas palavras queimaram dentro de mim. Eu entendi que o jejum verdadeiro não é apenas físico, mas também espiritual. É uma prática que liberta, que transforma, que aproxima as pessoas do amor de Deus. Jesus então colocou a mão sobre o meu ombro e concluiu: Flávia, leve essa mensagem ao mundo. Ensine o que é o jejum verdadeiro e mostre que, através dele, todos podem encontrar o caminho para mim. Sua vida será um testemunho do que o poder divino pode fazer. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas como seria possível retornar ao corpo e cumprir essa missão? O que aconteceu quando acordei, e como essa experiência mudou minha vida para sempre? Continue comigo para descobrir tudo. Aconteceu em um instante, mas, ao mesmo tempo, parecia que eu estava deixando algo eterno para trás. Antes que eu pudesse me acostumar com a paz e o propósito que Jesus havia plantado no meu coração, senti algo me puxando de volta. Era como se uma força invisível me envolvesse e me empurrasse para um lugar que, de algum modo, eu sabia que era o meu corpo. Eu não queria ir. Não naquele momento. Era tão perfeito estar ali com Jesus, sentindo aquela paz indescritível. Mas ele me olhou uma última vez, com um sorriso sereno, e disse: Vá, Flávia. Sua missão começa agora. Eu estarei com você. E, num piscar de olhos, tudo mudou. De repente, fui tomada por uma sensação pesada, como se estivesse sendo comprimida dentro de uma caixa apertada. O que antes era leveza agora era densidade. Senti meu coração bater novamente, uma batida fraca,
mas suficiente para me trazer de volta à realidade. Abri os olhos e vi rostos ao meu redor. Médicos e enfermeiros corriam, vozes agitadas, gritos de números e comandos. Eu estava de volta. Tentar descrever o que senti naquele momento é um desafio. Havia confusão, alívio, mas também uma tristeza profunda. Eu queria tanto permanecer naquele lugar celestial, mas ao mesmo tempo sabia, no fundo do meu coração, que estar de volta fazia parte de um plano maior. Os médicos disseram que eu tinha morrido. Meu coração havia parado por quase 7 minutos. Meus familiares foram avisados de que as chances de eu sobreviver eram mínimas, e se eu voltasse, provavelmente teria sequelas. Mas ali estava eu, consciente, viva, e com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Por dias, fiquei em silêncio. Como eu poderia explicar o que aconteceu? Quem acreditaria em mim? Eu era apenas a Flávia, uma doméstica comum. Como alguém assim poderia ter vivido algo tão extraordinário? As primeiras pessoas a me visitarem foram meus filhos. Quando os vi, algo dentro de mim mudou. Entendi que eu não voltei apenas por mim, mas por eles também. Abracei cada um com uma intensidade que nunca havia sentido antes. O simples fato de estar ali, viva, com a chance de vê-los crescer, já era um milagre. Mas não foi fácil. As memórias daquela experiência me perseguiam como um sonho que você não consegue tirar da cabeça. Eu acordava no meio da noite pensando na voz de Jesus, na missão que ele havia me confiado. Mas como começar? Como falar de algo tão grande sem parecer louca? A primeira vez que tentei compartilhar minha experiência foi com minha irmã Clara. Ela sempre foi muito religiosa, então achei que seria mais fácil falar com ela. Mas enquanto eu contava, percebi que ela estava dividida entre curiosidade e ceticismo. Flávia, você tem certeza de que isso não foi um sonho? Ou talvez algo que sua mente criou por causa da falta de oxigênio? Aquilo me machucou, mas eu entendi. Até para mim, às vezes, parecia surreal. Com o tempo, fui ganhando coragem para compartilhar minha história com outras pessoas. Comecei com amigos mais próximos, depois com membros da igreja que eu frequentava esporadicamente. Algumas pessoas choravam ao ouvir meu relato, enquanto outras apenas olhavam para mim com dúvida. Mas a cada vez que eu falava, algo incrível acontecia. Eu sentia a presença de Jesus novamente, como se ele estivesse ao meu lado, reforçando a mensagem que ele havia me confiado. Aos poucos, as pessoas começaram a ouvir. Eu sabia que não seria fácil carregar uma mensagem como essa. Nunca seria. Mas, mesmo nas dificuldades, eu sentia uma paz imensa porque sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Desde o momento em que voltei à vida, algo dentro de mim mudou para sempre. Não era apenas o fato de ter sobrevivido a algo que parecia impossível, mas o que eu experimentei lá, diante de Jesus, me transformou em alguém que eu mal reconhecia. Antes, minha vida era tão comum. Eu acordava, trabalhava, cuidava da minha família, mas vivia como se tudo fosse uma rotina sem muito significado. Agora, cada pequeno detalhe parecia ter um propósito. Cada respiração, cada amanhecer, cada sorriso dos meus filhos tinha um novo peso, uma nova cor. A maior transformação, no entanto, aconteceu dentro de mim. Eu nunca fui alguém muito religiosa. Acreditava em Deus, claro, mas de forma distante, sem me aprofundar. Mas depois de tudo que vivi, não havia mais espaço para dúvidas. Era real. Sua presença, seu amor e sua mensagem eram mais verdadeiros do que qualquer outra coisa que eu já havia conhecido. Foi aí que comecei a buscar mais sobre o jejum, aquela prática que Jesus havia me mostrado de forma tão clara. Eu li a Bíblia com uma fome que nunca havia sentido antes, como se cada palavra fosse um pedaço do céu que eu tanto desejava revisitar. Estudei Isaías 58, o capítulo que ele havia mencionado, e chorei ao entender o que significava o jejum que agrada a Deus. Percebi que o jejum não era apenas uma prática pessoal, mas uma forma de interceder por outras pessoas, de quebrar correntes espirituais e de trazer a presença de Deus para mais perto. Comecei a praticar. No início, foi difícil. Meu corpo reclamava, minha mente se distraía. Mas, a cada vez, sentia uma conexão mais profunda com Deus. Com o tempo, passei a compartilhar essa prática com outras pessoas. Não era sobre fazer grandes discursos ou ser perfeita, mas simplesmente contar o que Jesus havia me mostrado.
Falei para minha irmã Clara, e, para minha surpresa, ela começou a jejuar comigo. Logo, mais pessoas se juntaram. Pequenos grupos foram se formando, e cada testemunho que ouvia me fazia lembrar da missão que Jesus me deu. Mas não foi só isso que mudou. Minha forma de enxergar as dificuldades da vida também se transformou. Antes, eu reclamava de tudo, das contas, do trabalho pesado, das dificuldades diárias. Agora, vejo cada desafio como uma oportunidade de me aproximar mais de Deus. Não é que tudo tenha ficado mais fácil, mas minha visão mudou completamente. E talvez você esteja se perguntando, Flávia, como você consegue viver com tanta certeza depois de tudo isso? Como é possível acreditar tão profundamente? E eu te respondo, quando você sente o toque de Jesus, quando você entende o que Ele fez por você, não há mais como voltar atrás. Agora, vivo para cumprir a missão que Ele me deu. Não sou perfeita, tenho meus erros, mas sei que Ele me escolheu justamente porque enxerga além das minhas fraquezas. Todos os dias, peço a Deus que use minha vida para tocar outras pessoas, assim como Ele tocou a minha. Se há algo que aprendi, é que a transformação começa quando abrimos o coração para ouvir a voz de Jesus. Talvez você esteja pensando que sua vida não tem propósito, que você é pequeno demais para ser usado por Deus. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Ele enxerga você. Ele ama você. E Ele tem planos maiores do que você pode imaginar. Antes de terminar, quero deixar com você o versículo que mais marcou minha transformação. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que deixes livres os oprimidos e que despedace todo jugo. Isaías 58:6. Essa é a essência do que Jesus me ensinou. O jejum não é apenas para nós, mas para impactar o mundo ao nosso redor. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Sua presença nesse espaço é um testemunho de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando mais histórias como esta. Quem sabe a próxima possa ser a sua. E nunca se esqueça: Jesus está ao seu lado, pronto para transformar sua vida. Ele já te chamou. Você está pronto para responder?